Fala pessoal, tudo certo por aí? Hoje a gente vai falar sobre 10 coisas que ninguém fala sobre o autismo, mas que deveriam falar. Fica aqui comigo no vídeo. Primeira coisa, as pessoas com autismo, elas estão ligadas às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por mais que elas apresentem algum comportamento que pareça que elas estão alheias ao ambiente ao seu redor, cara, acredita em mim, ela sabe o que está acontecendo. Ela está focada aqui, mas o ouvidinho dela está pegando tudo o que está acontecendo. Ela está olhando para você que parece que está te atravessando, mas ela está pegando um monte de informações no ambiente. Então saiba, o cara não está desconectado da realidade, ele está dentro da realidade. Segunda coisa, as pessoas com autismo querem ser sociáveis. Os caras que eu conheço de nível de suporte 1, que se comunicam bem, eles contam para mim, Djalma, eu quero fazer parte de um grupo social. O que eles têm, gente, são prejuízos no seu comportamento, nas habilidades sociais, que atrapalham eles, ou excessos comportamentais que acabam atrapalhando eles no convívio social, ou mesmo, em casos mais graves, outras variáveis que concorrem com o ambiente social, o que não quer dizer que ele não quer participar do ambiente social. Então lembre-se, o autista ele quer participar do ambiente social. Terceira coisa, precisamos fortalecer a autoestima e a autossegurança das crianças, jovens, adultos e idosos com autismo. Eles são pessoas como qualquer outra e precisam ter uma autoestima e uma autossegurança muito bem instalada. Ou seja, autoestima, um valor sobre si mesmo, autossegurança, confiança, entre aspas, no que fazer, segurança frente ao que fazer. E nós temos que proporcionar oportunidades para que eles desenvolvam tanto a autoestima quanto a autossegurança, porque eles precisam disso. A pessoa com autismo, ela precisa desenvolver autoconfiança, autoestima e autossegurança. Quarta coisa, o autismo não é culpa dos pais. Nós temos aí um aparato genético hoje muito maior do que a gente tinha ontem. Nós sabemos que o autismo é genético, que 80% do autismo, praticamente, é de transmissão genética ou de hereditabilidade ou de hereditariedade, e que existem fatores ambientais que influenciam no autismo no período intrauterino. Então, pai e mãe, você não tem culpa do autismo, ninguém tem culpa. O autismo não é causado, o autismo é uma condição. O cara nasce autista. Quinta coisa, a etiqueta autismo, né, a categoria autismo, não define uma pessoa. O autismo é um transtorno de espectro, que vai de A a Z, as possibilidades, eu diria até mais, vai de A ao infinito, as possibilidades de manifestação sintomatológica, de manifestação comportamental. Elas não podem ser definidas pela categoria transtorno de espectro autista. Não é isso que define aquele indivíduo. O que define aquele indivíduo é o que ele é e não o autismo. Lembre-se disso. Não defina uma pessoa a partir de um estereótipo, a partir de uma etiqueta que se chama autismo. Sexta coisa, a pessoa com autismo ela pode ter êxito nas atividades acadêmicas, nas atividades de carreira. Ninguém nunca falou que eles não podem. Ah, mas o meu filho, o meu aluno, ele tem um prejuízo muito grande nessas áreas. Cara, eu sei que tem, mas não quer dizer que ele não pode ter êxito. A gente precisa entender que temos que criar condições para que eles aprendam comportamentos independentes, autônomos, de qualidade de vida e bem-estar, que vão impactar na sua carreira acadêmica e na sua carreira profissional. Eles podem ter êxito nisso. Não é uma coisa limitante à carreira acadêmica e à carreira educacional ser autista. O que muitas vezes parece ser limitante é por causa da expectativa que você coloca em termos de velocidade e de aquisição. Mas não é um fato o autista não ter êxito na carreira acadêmica nem na carreira profissional. Lembre-se disso. Sétima coisa, a pessoa com autismo tem diferentes tipos de inteligência. Nós temos pessoas com autismo que quando passam por um teste de eficiência intelectual apresentam altas habilidades ali, uma eficiência intelectual superior, o que não quer dizer que ele vai funcionar de um modo superior. A gente tem estudado em termos de inteligência, o autismo, e entendido que são modos de inteligência, tipos de inteligência.
Porque o cara que tem uma super inteligência, muitas vezes ele não tem um funcionamento adaptativo adequado, a inteligência não contribui para isso. As funções executivas não estão alinhadas, a inteligência ali dentro também não está alinhada. Então não é a quantidade de inteligência que ele tem que vai dizer como ele vai funcionar. Assim como esses padrões que a gente vê na mídia, de um autista que resolve um monte de problemas de matemática, por exemplo, ou o autista que não consegue discriminar coisas do seu dia a dia, não quer dizer que ele é muito inteligente ou que ele é pouco inteligente. E entender que o cérebro autista funciona de um modo diferente e que, portanto, a inteligência, o tipo de inteligência é diferente. Então lembre-se, não quer dizer que ele é muito inteligente ou pouco inteligente, quer dizer que o funcionamento intelectual dele está mais adaptado ou menos adaptado. Oitava coisa, as pessoas com autismo são afetuosas. Muitas vezes a gente acha que porque ele está ali no mundinho dele, vamos dizer assim, que ele não está demonstrando afeto, que ele não tem afeto pelas pessoas, muito pelo contrário, eles são afetuosos. Se você pegar um cara que tem nível de suporte 3, nível de gravidade 3, você vai perceber, passa um pente fino aí que você vai ver que existem momentos em que ele está demonstrando afeto a você. Ah, mas eu quero um abraço, eu quero um beijo. Tá, isso foi o que você aprendeu como demonstração de afeto. Mas o afeto é qualquer comportamento que é direcionado para você em termos de cuidado, vamos chamar assim. Assim como, ele me abraça toda hora, não quer dizer que isso é o afeto. O afeto, ele é uma relação entre as pessoas em que há uma experiência afetiva, em que há um cuidado ali dentro. E o autista, ele é afetuoso, ele cuida dos seus pares, do jeito que o cérebro autista permite fazer isso, que é um caminho que muitas vezes não converge com a história de aprendizagem que você teve do que é afetividade. Mas isto, não esqueça, não quer dizer que o autista não seja afetuoso. Nona coisa, os autistas são pessoas. Pare de entender o autismo, a criança autista, por exemplo, como autismo e criança. Não, entenda como uma pessoa que está vivenciando esse mundo que é muito complicado para todo mundo. Esse mundo é muito difícil. São muitos significados, muita coisa para você discriminar, muita coisa para você generalizar. É muito difícil esse mundo. E entenda isso. Entenda que esse cara é uma pessoa e que, portanto, uma vez sendo uma pessoa, você deve tratá-lo como pessoa e não como um transtorno, não como uma moeda, não como qualquer outra coisa que tenha passado aí pela sua cabeça. Trate-o como uma pessoa. Isso é uma questão ética. Uma ética pura enquanto relação pessoa-pessoa. E décima coisa, a pessoa com autismo, ela faz parte de uma família. E uma vez diagnosticada essa pessoa com autismo, eu costumo dizer que a família foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. E, portanto, esta família precisa de cuidado. Não esqueça do suporte que você tem que dar para a família. Não adianta você fazer um programa ABA para a criança e colocar o pai para aplicar o programa ABA. Tem um outro nível de suporte, que é o suporte emocional, que muitas vezes uma psicoterapia dá, mas que você como terapeuta, você como profissional, ou você mesmo como pai e mãe, pode dar para os seus pares. A família precisa de suporte. Essas 10 coisas que eu falei para você são coisas que normalmente as pessoas não comentam, que as pessoas não colocam na hora de falar que a criança tem diagnóstico ou coisas desse tipo. Mas atente-se a essas 10 coisas, porque são fundamentais. Tem muito mais coisa que a gente poderia falar aqui, mas essas 10 coisas são fundamentais para a sua compreensão sobre o transtorno do espectro autista. Beleza? Então, tchau, tchau.